Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que talvez explique muito do que sentimos. Vamos conversar sobre o diagnóstico que o filósofo Byung-Chul Han faz para essa exaustão moderna, sabe? Esse cansaço que parece que virou a trilha sonora da nossa vida. E a pergunta que fica é essa, né? Por quê? Por que a gente vive tão cansado, com tanta tecnologia que deveria nos dar mais tempo, com tantas supostas liberdades? Por que a sensação é de estar sempre sem bateria? Então, a tese central aqui é bem provocadora. A gente tende a achar que o cansaço vem do excesso de trabalho, e só. Mas a proposta aqui é outra. A causa da nossa exaustão não seria o que nos proíbem de fazer, mas sim tudo aquilo que a gente acredita que pode e deve fazer. A nossa própria liberdade teria se tornado uma armadilha. Vamos entender isso melhor? Para a gente entender como chegamos aqui, é preciso dar um passo atrás. Olhar para como era a sociedade antes da nossa, a sociedade que o Byung-Chul Han chama de o mundo que foi. O filósofo Michel Foucault chamou essa sociedade de sociedade disciplinar. Pensa assim, um mundo cheio de moros, visíveis e invisíveis. Hospitais, prisões, quartéis, fábricas. O poder vinha sempre de fora. A vigilância, as regras, a disciplina. A lógica era da negatividade. O que era proibido, o que não se deve fazer. E as características eram bem claras, né? O controle vinha de uma autoridade externa, um chefe, um guarda. O poder funcionava com base na disciplina e, claro, na punição. O indivíduo era, acima de tudo, um sujeito da obediência. E o que essa sociedade produzia? Aqueles que quebravam as regras. Os loucos e delinquentes, como diz o Han. Pois bem, agora a gente dá um salto para o nosso tempo. E é aqui que a grande sacada do Byung-Chul Han aparece e muda tudo. A sociedade de hoje, que ele chama de sociedade do desempenho, não fala mais "você não deve". Pelo contrário, ela grita aos quatro ventos: você pode. A pressão não vem mais de um chefe, ela vem de dentro de nós mesmos. É a era do seja seu próprio chefe, da iniciativa, da motivação. Nós viramos empreendedores de nós mesmos. E quando a gente coloca as duas lado a lado, a mudança é chocante. Na sociedade disciplinar, com suas regras duras, o resultado eram pessoas que quebravam as leis. E na nossa sociedade do desempenho, com essa suposta liberdade sem limites, o resultado são pessoas que implodem. Depressivos, esgotados, gente com burnout. A doença da nossa época é outra. Tá, mas como assim a liberdade se torna uma prisão? O mecanismo por trás disso é bem sutil, é totalmente psicológico. Essa frase do Han é a chave de tudo. A gente não precisa mais de um chefe opressor. Por quê? Porque nós mesmos nos tornamos nossos próprios carrascos. A autoexploração hoje tem um nome bonito: realização pessoal. E o processo é um ciclo vicioso, olha só. Primeiro, a gente cria na nossa cabeça uma imagem perfeita de quem deveríamos ser, uma versão nossa que consegue tudo. Depois, a gente se força a correr atrás desse ideal e chama isso de liberdade. Só que a gente falha, claro. E a raiva que surge disso não vai para um sistema, para um chefe. Vai toda para dentro, contra nós mesmos. É uma autocoação que leva, no fim, ao esgotamento total. E aí está o grande paradoxo. A gente se sente mestre do nosso destino, super livre. Mas, na verdade, somos os escravos mais eficientes que existem. Porque o nosso chicote e a nossa vigilância funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E toda essa pressão psicológica acaba se manifestando em doenças muito reais. Doenças que, de certa forma, definem a nossa era. Pensem bem, se o século passado foi marcado por doenças que vinham de fora, vírus, bactérias, o nosso século é o das doenças neuronais. Depressão, burnout, ansiedade, TDAH, elas não vêm de fora para dentro. Elas são como infartos da alma, um colapso que acontece internamente. E aqui vem a ideia talvez mais difícil de engolir do Han. O problema não seria a negatividade, a proibição. O problema seria o excesso de positividade. O excesso de estímulos, de informação, de produção. A tirania do você pode tudo. Porque essa violência positiva, ela não proíbe, ela esgota. Ela não nos cala, pelo contrário, ela nos obriga a estar sempre comunicando, sempre tendo uma opinião. É um tipo de dominação muito mais eficiente, porque ela vem com a sensação gostosa de liberdade. Ok? Se a liberdade se tornou parte do problema, existe uma saída? Como é que a gente resiste a isso? A resposta parece estar em repensar o que de fato significa ser livre. E a gente encerra com essa reflexão.
Talvez o maior ato de rebeldia hoje não seja fazer mais, produzir mais, ser mais. Talvez seja justamente reivindicar o direito de parar. O direito ao tédio, à contemplação, de simplesmente ser sem a pressão de ter que se tornar algo. E a pergunta que fica é: a gente ainda sabe fazer isso?